Palavra de Deus, Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Enquanto os meus novos óculos não chegam, eu tenho que ficar tirando aqui ainda. A palavra de Deus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus Senhor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu nos dás agora a rica oportunidade de recebermos a tua palavra. E nós pedimos, nós suplicamos, que o Senhor nos traga essa palavra de uma forma viva ao nosso coração. Que tenhamos o entendimento, não meramente da letra, mas o entendimento do poder que essa letra comunica. Um entendimento que muda, que molda a nossa vida e o nosso coração. Que assim seja, Senhor, para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme de Mel Gibson sobre a paixão de Cristo. Na época do seminário, na época que eu estudava no seminário, um dos assuntos que mais me apaixonou, e talvez porque tenha me salvado do liberalismo teológico, foi a ressurreição de Jesus. Houve um momento na minha vida, no início do seminário, em que, me faltando subsídios para entendimento da verdade, alguns professores quase me convenceram que a ressurreição de Jesus não era uma questão histórica, não era uma questão real, mas era apenas uma questão da fé. E foi nessa época que eu conheci a obra do grande apologeta Josh McDowell. Hoje ele já está bem velhinho, alguns não o conhecem, mas Josh McDowell, para você entender a influência dele, ele foi o mentor do maior apologeta hoje do cristianismo, chamado William Lane Craig. Ou é o contrário?
eu estudo no livro. Foi ele que mentoreou William Lane Craig no Talbot Theological Center. E então Josh McDowell escreveu um livro, porque ele era um ateu, tentando mostrar que a ressurreição de Jesus era uma mentira. E no final de toda a pesquisa histórica dele, ele se depara com um Cristo vivo e se converte. Então o estudo da ressurreição inevitavelmente passava pela necessidade da morte de Jesus. Porque tinha que se atestar que de fato ele morreu. Uma das teorias que há por aí, é de que ele não teria morrido. A despeito de tudo que aconteceu ali, ele apenas teve uma síncope. Ele apenas desmaiou. E aí depois ele voltou a si, e o pessoal achou que ele ressuscitou, e aí saiu proclamando que ele tinha ressuscitado. Tem até um livro doido do Extenberg, chamado Jesus Viveu na Índia. Então a tese dele é essa: Jesus desmaiou lá na cruz. Aí quando jogaram mirra e aloés, aquilo era um composto químico, e aquilo, quando juntado em grande quantidade, gera uma reação química que inclusive explode algumas coisas. E isso é fato. Se você fizer a composição de mirra com aloés em grande quantidade, colocar num copo, o copo explode. Então, quando colocaram aquilo aí, deu uma explosão nele, tipo que os paramédicos fazem uma pena, pum, pum, ele ressuscitou, pronto. E aí foi para a Índia. O que eles não explicam é como que aproximadamente 100 quilos, que é essa a média que foi colocada sobre o corpo de Cristo, 100 quilos de ervas, e depois um pano envolto que grudava tudo, permitiu ele respirar e viver depois de desmaiado. Tudo bem. Cada um toma a cachaça que quiser e fica doido e entende como quiser. O fato é que, historicamente, não há como você desconstruir a ideia de que ele realmente ressuscitou. E exatamente por isso eu tinha que estudar sobre o processo da morte de Jesus. E eu li vários livros sobre o processo da morte de Cristo. Eu vou dizer para você, cada livro que eu lia sobre o que era a crucificação, aquilo me dava uma angústia. Eu disse, rapaz, esse negócio aqui é medonho. E nenhum filme que eu tinha assistido sobre a paixão de Cristo expressava o que de fato acontecia naquilo ali. E aí quando saiu o filme do Mel Gibson, eu disse, bom, o pessoal está falando que o negócio é violento mesmo. Vamos ver, porque se realmente ele retratou, o negócio é violento. E aí eu fui assistir com um adolescente lá da nossa igreja, o Paulinho. E à medida que o filme passava, que eu começava a ver tudo aquilo que eu tinha lido nos livros, todo o sofrimento do processo da crucificação. Rapaz, você olhava para o lado, quem assistiu esse filme lembra disso. Quem viu no cinema, então, como eu vi, era só gente chorando. Era gente, outros puxavam um lenço, se debaldavam em lágrimas. E eu não era diferente. Eu já disse para vocês que eu sou manteiga derretida. De vez em quando eu invento de assistir aqueles programas de volta para a minha terra, alguma coisa assim. Aí Josi passa na sala e eu estou lá chorando. Eu sou uma manteiga derretida. Eu só tenho essa cara de mal. E aí não deu outra. Eu comecei a chorar copiosamente lá no cinema. Paulinho, adolescente mais machão, desandou a chorar. E aí terminou o filme, a gente ficou parado ali chorando. As pessoas levantaram, iam chorando com lágrimas. E aí depois de me recompor daquilo que eu assisti, eu olhei para o Paulinho e disse, Paulinho, por que você está chorando? E aí aquele moleque começou a chorar de novo. Olhou para a minha cara e disse, pastor, aquele lugar,
todo o sofrimento era meu. Eu merecia a ira de Deus. Era a mesma razão por que eu chorava. Era entender que ali na cruz, Cristo estava tomando sobre si o pecado que era meu. Ele estava tomando sobre si a ira que era contra mim. E é inevitável, quando eu penso nisso, não lembrar de Isaías 53. Eu quero que você olhe comigo, para você entender o que o escritor de Hebreus está falando. Isaías 53, a profecia do servo sofredor, que na verdade é até uma tradução, um título mal dado, porque a ideia não é do servo sofredor, mas do servo vicário, do servo expiatório, o servo substitutivo. Versículo 1, ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas transgressões dele. Não. Ele foi traspassado com uma lança pelas nossas transgressões. Deixa eu complicar um pouquinho mais para vocês isso aqui. Ele foi traspassado por uma lança por causa da minha transgressão. Quando as pessoas leem isso aqui, por causa da nossa, aí a gente não consegue ver que nesse nossa está eu, está você. Por causa da minha transgressão ele foi traspassado. E o texto continua dizendo: o castigo que traz a paz à minha vida estava sobre ele. Você está entendendo o que ele está dizendo? Sobre mim, a única coisa que repousava era a ira de Deus e o desejo de Deus de me punir e me condenar e me enviar para o inferno. Deus nunca olhou para nenhum homem com o olhar da misericórdia dizendo: eu quero te salvar. Todas as vezes que Deus olha para o homem, o único desejo que ele tem é de cumprir a justiça dele, que é perfeita, que é santa e tem que ser cumprida porque ele é justo. Então o único desejo que Deus tem é de matar os homens. Mas o profeta está dizendo que esse Jesus, ele tomou o castigo, a ira de Deus contra mim, a ira que era contra mim. Ele tomou o castigo para que eu tivesse paz.
Você entende isso? Qual é o estado do homem diante de Deus? Um estado de rebeldia. É um estado de rebelião. Os homens não amam a Deus. E não fique preocupado, porque Deus não fica ofendido. Ele também não ama os homens. Ele quer de fato cumprir a justiça dele. Não fique implorando para as pessoas aceitarem Jesus como se fosse um coitadinho. Olha, dê uma chance para Jesus. Olha, abra o seu coração para Jesus, coitadinho. Não, você não precisa ficar fazendo isso, porque Ele não está preocupado. Deus não está preocupado com isso. A justiça dele quer ser cumprida. Porque o estado do homem é de rebeldia. E a rebeldia provoca em Deus a sua ira. Então nós não estávamos bem com Deus. Mas quando Jesus tomou então o castigo, Ele selou a paz. O que é essa paz? Eu não quero mais viver em rebeldia contra Deus. E porque Ele, Jesus, é a ótica que Deus tem sobre mim, porque Ele, Jesus, é o filtro do olhar de Deus sobre mim, Deus também não tem mais nada contra mim. A paz foi selada. Por causa de quem? Porque Ele, Jesus, tomou sobre si o castigo que era meu. Continue. O profeta diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas agressões físicas que Ele sofreu, nós estávamos sendo curados diante de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Antes de Cristo vir a nossa vida, como é que nós vivíamos? Nós vivíamos voltados para nós mesmos. Nós vivíamos voltados para o nosso eu, para a satisfação da nossa vontade, para a satisfação do nosso bem-estar. Nós éramos pessoas extremamente egoístas. Quer dizer, eu espero que você tenha deixado de ser. Ou pelo menos que por amor a Cristo você lute contra o seu egoísmo. Porque o sinal da vida de Cristo em nós é que nós paramos de viver pensando em nós mesmos. Então, se você continuar vivendo para você mesmo, você precisa questionar se você realmente é salvo. Se você continua tendo prazer no egoísmo da sua vida, na sua avareza, na sua incapacidade de perceber o outro, começando na tua casa, você precisa questionar se você é salvo mesmo. Nós andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo caminho. O que nos faz desviar do caminho, irmãos? O caminho que nos está proposto não nos agrada. É longo demais. Esse caminho é muito difícil. Vou procurar um caminho mais agradável. O caminho de Deus é longo e chato para os ímpios. Os ímpios querem atalhos. O pecador quer atalho. Então a gente se desvia, vai procurando caminhos mais fáceis. Essa aqui era a nossa história. Nós andávamos desgarrados, nós nos desviamos, mas o Senhor fez cair sobre Ele, Jesus, a minha iniquidade. O que é a minha iniquidade agora, segundo esse versículo? Eu andava desgarrado, eu andava fazendo caminhos tortos, desvios, e isso tudo provocava mais a ira de Deus. E Ele fez cair em Cristo Jesus a iniquidade que é minha. Versículo 7 ele diz: Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas Ele não abriu. Por quê? Porque ao contrário de nós, quando somos punidos por Deus, que reclamamos de alguma injustiça, Cristo sabia que a justiça do Pai era plena. Ele não tem que abrir a boca. Deus tinha todo o direito
de fazer aquilo. Deus tinha todo o direito de imputar um castigo duro a ele. Então ele não pode abrir a boca. Acho engraçado o crente quando passa por algum probleminha. Ai meu Deus, por quê? Que por quê? Você tem que agradecer a Deus dele ter ainda salvado a sua vida. Em vez de ficar perguntando por quê, seja grato a ele que se a desgraça que está sobre ti te trouxe a morte. Você tem o céu. Crente que pega uma doença, ai Senhor, vou fazer a campanha do Senhor das Coisas para ser curado. E para ser curado? Nós não precisamos disso, nós temos Deus e Ele nos é suficiente, Ele é a nossa alegria. E se a enfermidade traz a morte, aleluia, eu tenho o céu. É difícil entender isso? Para muitos crentes é. Porque eles não entendem que Deus continua sendo justo a despeito de tudo que sofremos. Você está sofrendo? Deus continua sendo justo. Você está passando problema? Deus continua sendo justo. E se você tem entendido isso, você ainda vai dizer com o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele está nos dizendo, versículo 7, que ele, Jesus, foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Ele sabia que era justa a ira de Deus. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Olha que coisa louca. Passou tudo isso, sofreu tudo isso, e nem na hora da morte teve honra. Vai ter um bando de crente orando, pedindo para o Senhor dar honra. Agora tem uma teologia do inferno aí, chamada a teologia da dupla honra. Não, irmão, Deus vai te dar dupla honra. Se Cristo é o modelo da honra, então é uma sepultura junto com os perversos, onde seu nome vai para o buraco, filho. Essa é a dupla honra. Ele foi contado entre os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora olha o versículo 10. Todavia, ao Senhor Deus, e aqui aparece o nome santo de Deus, todavia a Hashem agradou moê-lo. O tradutor, quando usou essa palavra moer aqui, ele tinha em mente provavelmente aquela máquina de carne moída. Eu não estou brincando, é sério, o tradutor tinha em mente isso, porque a palavra hebraica tem exatamente a ver com essa imagem. Outras traduções dizem, ele se agradou em triturá-lo. Você está entendendo o que é que Deus queria fazer comigo e com você? Não venha com esse papo de que, ai, Deus vai me agradar. Não, Deus quer te triturar, rapaz. Ele quer pegar você com aquela carne que é jogada lá naquela maquininha. Mas o que ele fez? Ele impôs isso ao seu filho, Jesus. E não diz que Deus fez isso com dó no coração. Ai, que dó fazer isso. O texto diz que Deus se agradou. A palavra hebraica que aparece aqui foi: Deus executou com prazer a ira dele sobre o filho, porque a justiça de Deus estava sendo atendida. O Senhor agradou moê-lo.
fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que isso tem a ver com Hebreus? Se você não entende isso, você não entende o que ele está dizendo agora. Domingo passado nós começamos a ver que a ideia da comunhão com Deus não depende de mim. Eu não tenho mérito nem para me apresentar diante de Deus. Nenhum homem pode dizer que goza de intimidade com Deus por causa da sua vida. E nós dissemos então que é uma grande heresia do inferno esse negócio de cobertura espiritual, como se algum homem tivesse privilégio diante de Deus para fazer mediação. Não, não há. Nós só podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e da ação única e soberana de Deus. Ele, Deus, a despeito da sua ira, a despeito das exigências da sua justiça, Ele, Deus, decidiu estabelecer a comunhão com homens rebeldes e pecadores como nós, que mereciam ser triturados, moídos por causa do seu pecado. Então essa é a primeira grande lição. Então eu posso dizer para você que tudo que a gente viu nesses últimos domingos foram apenas a introdução. Toda a ação de comunhão com Deus depende da ação de Deus por meio de seu Filho, nos trazendo a aliança com Ele. Se você não entender isso, nunca você vai desfrutar de comunhão com Deus. E como isso fica claramente marcado? Versículos 19 e 20. Quando ele diz, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, já vimos o que isso implica. Ele começa a mostrar então qual é o caminho disso. E ele começa dizendo, pelo sangue de Jesus. Se a sua vida não passar pelo sangue de Cristo, você nunca vai ter comunhão com Deus. Eu fico observando alguns espiritualistas modernos nunca fui lá, também nunca tive curiosidade para ir lá. Só o que eu vejo nos documentários, reportagens, né? Não vou me sentir bem, é muita loucura na minha cabeça. De maconha batizada já basta um monte de pastor evangélico que tem por aí. É aqui a Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, aqui perto, né? Os caras veem OVNI lá, tudo, que negócio, né? Valparaíso, não, Alto Paraíso. Rapaz, eu já vi um monte de documentário, de reportagem sobre aquela maluquice lá. São caras que abandonam tudo. Tem caras que eram empresários riquíssimos, abandonaram tudo em busca dessa comunhão com o ser superior e divino. São caras que passam horas do dia num transe meio louco. E ficam o dia todo nessa maluquice. São caras que fazem jejuns. E não é jejum de 24 horas, não, é jejum de dias, de semanas. Os malucos chegam à exaustão física com jejuns e algumas práticas meio loucas. E o que é que eles têm de comunhão com Deus? Nada. Eles continuam merecedores do inferno. Porque eles não entenderam que neles não há nenhuma virtude e que eles precisam de um substituto santo e perfeito. E o escritor de Hebreus está dizendo: o único substituto santo e perfeito é o Filho de Deus, o único gerado de Deus,
Por isso é importante você entender o que nós dissemos há 2 domingos atrás sobre a filiação com Cristo. Eu não sou filho de Deus e você não é filho de Deus. Larga dessa maconha na cabeça, larga dessa noia. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos recebidos como filhos por adoção nele, na aliança eterna dele, mas eu não sou filho por natureza. Quando você não entende isso, você continua nessa maluquice de que você tem direitos, e aí você acha que pode ter relação com Deus do jeito que você entender. Não, não pode. Cristo é o único mediador e o sangue dele é o único caminho perfeito para a comunhão com Deus, porque é no sangue dele que a ira de Deus foi revelada. Então não importa se os caras vão passar a vida na maluquice lá, querendo comunhão com Deus. Eles partiram de um princípio errado. A comunhão não depende deles. A comunhão depende totalmente da graça de Deus manifesta em Jesus, quando puniu ao Filho na cruz para derramar o sangue dele. Por isso que o escritor de Hebreus está dizendo, sim, nós podemos entrar no Santo dos Santos, mas não é porque temos mérito. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, não é porque existe um caminho de rituais aí que eu vou te ensinar, que você vai poder chegar diante de Deus e Deus vai te deixar vivo. Não, não existe caminho de rituais. Existe o sangue de Jesus. Foi o sangue vertido dele. Foi o sacrifício perfeito dele. Fora do sangue não há comunhão. Um princípio bem básico que a lei ensinava é que a alma que pecar, essa tem que morrer. E por que tinha que morrer? Porque ela roubava a glória de Deus e a imagem de Deus nos seus atos pecaminosos. Todas as vezes que nós vivemos para nós mesmos e queremos satisfazer nossa vontade e queremos satisfazer nossa justiça, nós estamos roubando a imagem de Deus. A imagem não é nossa, nós somos ladrões da imagem de Deus. E isso então merece a ira e a morte. Por isso então a lei dizia, a alma que pecar, essa tem que morrer. E como Deus então mediava para que ele não matasse os homens já de cara? É quando ele estabelece o sacrifício dos animais. Para que no sacrifício de animais os homens lembrassem não só a gravidade do seu pecado, mas a necessidade de alguém que viria a redimir. Daí é uma questão muito interessante no Salmo 32, quando ele trata do nosso pecado. Dê uma olhada no Salmo 32. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Aí a tradução louca da NVI vai lá e diz que o pecado é perdoado, não é coberto. Você tem que perguntar o que é que um judeu entendia quando ele lia isso aqui. Ele entendia que quando ele se aproximava diante de Deus e fazia o sacrifício, o pecado dele era perdoado em termos de cobertura, e não em termos de isenção. O que é que isso significa? O pecado não deixou de existir. Ele foi jogado para debaixo de alguma coisa para que não seja visto diante de Deus, para que ele não me execute. É por isso que o pecado é coberto. E o escritor de Hebreus vai usar a mesma questão agora no capítulo 10. Observe que no capítulo 10 de Hebreus, quando ele está tratando da questão dos sacrifícios, ele diz no versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, no caso as ofertas, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Algum sacrifício pode remover o seu pecado? Não. Então o que é que acontecia? A ira de Deus era aplacada quando se faziam sacrifícios de animais, porque apontava para aquele que viria remover a culpa. Por isso o Salmo 32 diz, o nosso pecado é coberto, mas ele continua lá. O sacrifício de animais não remove, apenas encobre. A ira de Deus continua sobre os homens, até que então vem Jesus.
E ele se entrega. E ele é homem perfeito. Deus encarnado, homem perfeito. O escritor de Hebreus vai dizer de uma forma muito clara no capítulo 4 isso. Observe lá comigo. Versículo 15, que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas observe agora a conclusão. Mas sem pecado. Ele tomou sobre si todas as nossas experiências de pecado. Tudo que nós experimentamos em termos de pecado, ele sofreu como tentação. E exatamente porque ele era Deus encarnado, homem perfeito, ele não recebeu nenhum desses pecados imputados à sua vida. Manteve-se perfeito para receber a ira perfeita de Deus contra ele na cruz. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo, ok, nós podemos sim ter comunhão com Deus. Não de mim mesmo, mas porque Deus tomou a iniciativa em seu Filho de me trazer a comunhão. E essa comunhão foi baseada num preço muito caro. O sangue do seu Filho amado Jesus. Isso para Paulo é surpreendente. Paulo chega a dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo enviado o seu Filho amado para tomar o nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Há uma decisão por causa do Filho de estabelecer uma comunhão que nós não merecemos. Eu não mereço a comunhão com Deus. Eu não mereço ser recebido diante do trono da graça de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de mim mesmo, não estou falando simbolicamente. Eu, seu pastor, Ayrton Williams, não mereço ser recebido diante do trono da graça de Deus. E talvez alguns digam assim, mas isso não é assim. Conheço o Senhor, o Senhor merece mesmo ser recebido. Mas isso significa que você também não merece. Você não tem mérito nenhum. E nós só podemos estar na presença de Deus porque o sangue de Cristo Jesus nos perdoou de todo pecado. É esse o convite do escritor de Hebreus. Vamos entrar na comunhão com Deus sim, porque um dia o preço do nosso pecado e a justiça de Deus foi atendida no sangue do Cordeiro. O sangue dele não encobre o nosso pecado. O sangue dele perdoa o nosso pecado. E agora talvez você entenda um pouquinho mais o simbolismo do Salmo 32. Por que o pecado estava encoberto? Para que quando Cristo revelasse a justiça perfeita de Deus em si, e tomasse o nosso pecado, e o seu sangue fosse vertido, o pecado dos homens no passado, que creram nele, e o pecado dos homens no presente, que criam nele, e o pecado dos homens no futuro, que viessem a crer nele, fossem nele perdoados. Você está entendendo? Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Por causa do sangue dele. O apóstolo Paulo chega a dizer que o sangue dele foi vertido antes da fundação do mundo. O sangue já estava vertido. Deus não começou a nossa história e o pecado foi algo, o pecado! Não! Quando Deus começou a história já estava tudo definido, inclusive o pecado. Inclusive os eleitos, inclusive a salvação.
O sangue já havia sido vertido. A história apenas é o palco onde Deus executa tudo aquilo que já estava determinado. Por isso o escritor de Hebreus diz: é só pelo sangue. O sangue do Deus perfeito, Deus encarnado. Somente esse sangue poderia nos redimir da nossa culpa. Somente esse sangue poderia nos redimir da nossa condenação. E somente por meio desse sangue eu poderia compreender o amor de Deus. Porque fora dele a única coisa que resta é a ira de Deus. Então nunca venha à presença de Deus como se você merecesse alguma coisa. É por causa do sangue dele. É por isso que me preocupa alguns cultos que eu vejo extravagantes. Culto de louvor extravagante. Esses caras não estão entendendo a reverência, a penitência daquilo que Cristo fez. Eles vêm celebrar e louvar a Deus com a cara deslavada, como se fossem os santos que podem chegar na presença de Deus a hora que querem. Crentes ímpios. Crentes ímpios. É somente pelo sangue. O sangue que anula toda a culpa. Você está entendendo por que quando eu assisti o filme de Mel Gibson eu chorei? Não é porque eu sou uma manteiga derretida somente. É porque realmente eu compreendia que foi naquele sangue que eu fui lavado. Foi por meio do sangue que o Senhor me santificou. Foi por meio do sangue que Ele passou a me chamar de seu filho, porque eu fui inserido na vida do seu único filho, Jesus. Então, se você realmente quer ter comunhão com Deus, você precisa se examinar. Você realmente foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você de fato estava ali naquela cruz? Ou você foi como tantas pessoas que eu vi naquele cinema saindo de lá e dizendo: nossa, como ele sofreu, nossa, coitadinho, apanhando que só. Você percebe? Elas não conseguem ver a sua própria vida naquilo que assistiram. Se você não consegue ver a sua vida no sangue do Cordeiro, você pode ser um belo pagão, cheio de rituais, achando que vai se aproximar de Deus. E quando chegar a hora da morte, vai descobrir que não passou disso, paganismo e condenação eterna. E tem um monte de crente, pagão, ímpio, que na hora da morte vai descobrir que tudo não passou de paganismo e inferno. Porque eles nunca se viram no sangue, nunca se viram lavados pelo sangue. Se todas as vezes que você lê a palavra de Deus isso não te incomoda ou te perturba, então há algo de errado na maneira como você se relaciona com Deus. Aproximemos, entremos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque se Deus não vê o sangue do seu Filho em ti, como no Egito, nas casas que não tinham o sangue, Ele apenas passa e mata. Ele apenas passa e condena. Mas se ao passar por ti, Ele vê que a tua vida foi lavada no sangue de Jesus,
então Ele te abraça e te chama de filho e te faz gozar do santo lugar, as regiões celestiais. Você tem certeza que a sua vida passou pelo sangue? Você está redimido nele, no sangue do Cordeiro. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque a despeito de quem somos e de toda a rebelião que havia no nosso coração, o Senhor um dia olhou para nós por meio do Teu Filho. E porque vistes o Teu Filho em nós, desviastes a ira, o furor que era contra nós. Obrigado porque no sangue do Cordeiro derramado na cruz, fomos nós lavados e purificados. Fomos nós santificados, regenerados. Obrigado, Senhor. Se nessa noite alguém neste lugar ainda tem acreditado que estar diante de Ti é uma questão de esforço pessoal, de religiosidade pessoal, de ritos pessoais, nós pedimos que o Senhor liberte essa pessoa desse engano. Que o Senhor abra o entendimento de que fora do sangue do Teu Filho não há salvação. Fora do sangue do Teu Filho não há perdão. Fora do sangue do Teu Filho, da regeneração no sangue, o lavar no sangue, não há vida eterna. Ajude essa pessoa a entender isso, para que ela possa desfrutar da alegria, da salvação, da vida eterna. Algo que nada nessa vida pode nos tirar, nem mesmo a morte. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus.